Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, onde você estiver, na tua casa, no carro, e que você possa participar desse culto aí também. Faça os louvores aqui entoados, a sua oração por tudo que está acontecendo, por essa distância entre nós, mas estamos unidos em uma só graça, em um só Espírito Santo. E que você possa ser impactado pelas palavras desse culto, dessa noite, no culto de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição do nosso amado Jesus Cristo, que morreu por nós, que morreu por você naquela cruz, ali no Calvário. Então fique com a gente, continue com a gente, participando, compartilhando esse culto, para que ele possa chegar em várias casas, em vários lares, onde as famílias estão com problemas, estão com aflições, angústias, tristezas, mas que você possa realmente fazer desse culto, desse momento, um momento de adoração e louvor por tudo que está acontecendo. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus, e Ele um dia virá.
Mas agora, assim diz o Senhor que criou ó Jacó e que o formou, ó Israel: não tenha medo, que eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Todos os que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Trago ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Creia nessa palavra. Deus está colocando rios, lugar deserto. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
Graça e paz a todos. Estarei cantando um hino, a mensagem da cruz. Uma feliz Páscoa a todos. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilde baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. No movimento do coqueiro, que do barco o moço avistou, na beira da praia, tem coisas que na vida a gente não consegue esquecer jamais, como alguém que morre por amar, saber da dor de Jesus, me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré, por me amar demais. Meus irmãos, hoje é aí domingo de Páscoa, né? Era pra gente estar reunido, ceando ao Senhor, se confraternizando, festejando pela ressurreição de Cristo. E infelizmente nós estamos separados, né? Separados de corpos, né? Não podemos chegar próximos, aglomerações, mas estamos juntos no mesmo propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Graça e paz. Quero pedir licença para as promotoras de missões para fazer um lembrete. Se nós estivéssemos tendo culto, nós estaremos em campanha de missões mundiais. Para quem não sabe, o tema da campanha desse ano é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. A divisa está lá em Filipenses 4 e 5, que diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Então eu gostaria de pedir à igreja para que não se esquecesse de orar por missões, não se esquecesse de orar pela vida dos missionários. Nós estamos em quarentena, mas eu tenho certeza que muitos desses irmãos estão aí na linha de frente, anunciando o Evangelho, ajudando as pessoas que precisam. Eu sei que os irmãos estão intercedendo em favor da nossa nação, mas intercedam também pelas nações ao redor do mundo. É um momento que carece muito das nossas orações e que realmente a alegria do Senhor possa vir a transformar toda essa situação. E que você também não se esqueça, de ofertar pela vida dos missionários. Eles precisam das nossas orações, mas precisam também das nossas ofertas. Então, aqueles que puderem, não se esqueçam de ofertar em favor de missões. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que cuide da vida desses irmãos, para que o Senhor proteja e supra as necessidades deles. Querido Deus e amado Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de cada missionário. Queremos suplicar, Senhor Jesus, as tuas bênçãos em favor da vida de cada um, para que eles possam, ó Deus, ser alcançados pelo Senhor e que as suas necessidades, Senhor, possam ser supridas em todos os sentidos. Que no nome de Jesus o Senhor esteja despertando a tua igreja para interceder por missões, para orar por missões, para ofertar por missões, para que a tua igreja, Senhor, permaneça unida, ajudando a segurar essas cordas. Que o Senhor possa falar o coração de cada irmão, de cada irmã, para que juntos, ó Deus, nós possamos estar intercedendo pela vida desses teus filhos. Que no nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de cada nação no mundo, por esse momento tão difícil que atravessamos. Mas sabemos que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, soberano, que está no controle de todas as coisas. E nós sabemos também
que o Senhor pode transformar todo esse mal em bênção, que nós possamos crer nisso e a nossa fé e a nossa confiança no Senhor possa ser renovada todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e não esqueçam de orar em favor da vida dos missionários. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite a você que vem acompanhando os nossos cultos online. Boa noite a você que está nos visitando pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos juntos, num só espírito, no mesmo sentimento, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e vivo está. Eu quero convidar você para refletir num texto da Palavra de Deus, um texto que vai complementar tudo aquilo que já vivenciamos neste culto. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso de número 10. Lucas 24, do verso 1 ao 10. Lucas 24, abra lá a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra de Deus. Se achega aí do lado aí da sua família, estejam juntos compartilhando essa palavra também. E diz a palavra de Deus: já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembraram-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras que com elas estavam, que relataram estas coisas aos apóstolos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que acabamos de ler. Que o Teu Espírito Santo agora possa falar conosco, Deus, de uma forma clara, Pai. É o que nós te pedimos, desejamos e queremos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto, ele nos mostra o momento em que um grande anúncio é feito para toda a humanidade. Na verdade, na Bíblia nós temos as 2 melhores e mais importantes notícias que a humanidade já recebeu. E o interessante é que essas notícias chegaram primeiro aos ouvidos de mulheres. E o curioso ainda é que essas mulheres se chamavam Maria. A grande notícia que recebemos foi o nascimento do Salvador. A segunda grande notícia foi a ressurreição do Salvador, porque a ressurreição é o cerne da fé cristã. Sem a ressurreição, Jesus seria apenas um fato histórico. Sem a ressurreição, não poderíamos esperar a segunda vinda de Cristo. Sem a ressurreição, como disse o apóstolo Paulo, nossa pregação seria inútil e a nossa fé seria vã. Por isso, a notícia do túmulo vazio é a certeza de que Jesus Cristo vive e com Ele vivemos e viveremos. Não podemos então permitir que a notícia da ressurreição se torne um mero conhecimento teológico ou apenas a certeza de uma vitória que um dia virá. Mas quando olhamos e observamos a atitude daquelas Marias e daqueles discípulos, descobrimos que a ressurreição é um milagre para se viver hoje. A ressurreição é um milagre para se viver hoje. Queridos,
somos chamados para viver a ressurreição em todo o tempo, porque a ressurreição é vida. A ressurreição é vida. A Páscoa é mais do que uma data no calendário. A Páscoa é mais do que chocolates e presente. A Páscoa aponta para uma vida. A Páscoa aponta para o renascimento. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e diz que Ele ressuscitou para que tivéssemos nele vida. Por isso você deve se lembrar da pergunta do anjo quando viu as mulheres chegando: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Como eu disse, elas voltaram para ver um Deus morto. E o salmista, no Salmo 115, descreve os deuses mortos: tem boca, mas não falam; olhos têm, mas não veem; têm ouvidos, mas não ouvem; narizes, mas não cheiram; mãos, mas não apalpam; pés, mas não andam; e nenhum som sai da sua garganta. E depois o salmista vai afirmar que aqueles que seguem e que buscam deuses mortos vivem como mortos. Tornam-se semelhantes a eles todos os que neles confiam. Salmo 115, verso 8. Claro que não havia nada de errado no fato daquelas mulheres terem comprado as especiarias para tratar do corpo de Jesus. Isso é o que qualquer um faria naquela situação. Essa atitude das mulheres de tratar o corpo de Jesus revelava o amor que elas tinham pelo Mestre. Mas apesar do amor que elas tinham, algo estava errado com a atitude delas. O coração daquelas mulheres parecia estar dividido entre dois sentimentos. O primeiro sentimento era o sentimento de amor por Jesus. O primeiro sentimento era o sentimento de consideração por Jesus. Mas também havia no coração delas o sentimento de dúvida e de incredulidade. Mas se olharmos para o capítulo 24 de Lucas, vamos perceber que a incredulidade não era um problema só daquelas mulheres. Na sequência do texto, nós vamos ver que elas voltaram e contaram o que viram aos discípulos. E a gente percebe ali a reação dos discípulos diante da narrativa daquelas mulheres. O verso 11 diz que eles não acreditaram nas mulheres e que a história delas, aos ouvidos deles, parecia loucura. Só depois então, Pedro se levanta e vai conferir e volta então admirado. E se você continuar ainda no texto, você vai ver lá 2 discípulos retornando para Emaús. E Jesus aparece no caminho deles, e durante o tempo em que eles conversam, eles revelam para Jesus a incredulidade de seus corações. Tanto é verdade que Jesus, vendo a incredulidade deles, repreende-os, dizendo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando então por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Verso 26 e 27 de Lucas 24. Só então aqueles 2 homens perceberam que aquele que estava com ele era justamente o Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz que eles voltam para Jerusalém, se reúnem com os discípulos, e enquanto eles estão reunidos com os discípulos, contando a respeito da conversa que tiveram com Jesus, o próprio Jesus lhes aparece. E qual foi a palavra de Jesus quando todos estavam ali reunidos? Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, olhem para os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. E tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Queridos, aqueles discípulos amavam Jesus, aqueles discípulos respeitavam Jesus, aqueles discípulos admiravam Jesus, mas lhes faltavam fé suficiente
para crer na ressurreição. Eles tinham dificuldade para crer nas palavras de Jesus Cristo, e Jesus havia anunciado a ressurreição. Eles tinham dificuldade para crer nas profecias do passado, porque os profetas anunciaram a respeito da ressurreição, e o próprio Jesus, como eu disse, lhes falou a respeito do sacrifício, a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. Mas apesar de tudo isso, aquelas mulheres voltaram ao sepulcro esperando ver um Cristo morto. Apesar de tudo isso, Pedro voltou ao sepulcro para confirmar as palavras das mulheres, porque também não acreditava na possibilidade da ressurreição. Quantas pessoas estão vivendo como se o túmulo estivesse ocupado ainda? Quantas pessoas estão vivendo como se Jesus ainda estivesse no sepulcro? Crer e viver a ressurreição faz toda a diferença na vida do homem e na vida do cristão, porque a ressurreição é um convite para viver o milagre da vida, o milagre da vitória, o milagre da esperança. Quando eu olho para o sepulcro vazio, eu me lembro da promessa. Quando eu olho para o sepulcro vazio, eu me lembro da vitória e o meu coração se enche de esperança. A fé na ressurreição renova as minhas forças, fortalece o meu ânimo em meio às lutas, porque agora eu sei que o meu Redentor vive, e se Ele vive, eu viverei com Ele. Então, nem a vida, nem a morte, nem a tribulação, nem anjos, nem demônios, ou qualquer outra situação ou criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou. As mulheres, aqueles discípulos, estavam vivendo uma fé vazia, porque não criam na ressurreição, porque não estavam vivendo a ressurreição. A igreja precisa viver neste mundo como quem crê que o sepulcro está vazio. A igreja precisa viver neste mundo com a fé de quem crê que o Cristo está vivo, que o Cristo ressuscitou, e se o Cristo está vivo, eu também estou vivo nele. Somos chamados para viver a ressurreição. Somos chamados para viver a ressurreição, porque a ressurreição é para se proclamar também. A ressurreição é para se viver, mas a ressurreição é para se proclamar também. Olha o que diz lá o verso 8 e o verso 9. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Depois de ouvirem as palavras dos anjos e se lembrarem das palavras de Cristo, algo novo aconteceu no coração daquelas mulheres. A perplexidade, a confusão, a incapacidade de crer deram lugar a uma alegria inexplicável. Lá no Evangelho de Mateus, o texto diz que elas saíram do sepulcro depressa, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos. Quando entendemos o significado da ressurreição na nossa vida, nós somos tomados de alegria. Uma alegria que vence o medo, pois o texto diz que elas ainda estavam assustadas. Sim, nós podemos viver neste mundo muitas vezes atemorizados, muitas vezes amedrontados diante desta ou daquela situação, mas esse medo, essa situação não pode tirar de nós a alegria da ressurreição, a alegria de sabermos que o Cristo está vivo e de que nós estamos vivos juntamente com eles. A alegria de servir a Cristo, a alegria de servir um Cristo vivo supera todo medo, supera todo embaraço e nos concede a vitória. Quando nós entendemos o significado da ressurreição na nossa vida, nós somos dominados
por um desejo incontrolável de compartilhar essa nossa nova condição. Elas estavam vazias quando chegaram ao túmulo, mas quando elas saíram de lá, depois de receberem a notícia da ressurreição, elas saíram cheias de alegria e tomadas por um desejo de simplesmente compartilhar a notícia. Elas precisavam mostrar o túmulo vazio aos demais discípulos. E foi exatamente isso que Cristo ordenou aos discípulos mais tarde, quando ele disse lá no verso 46 a 48: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, disse Jesus. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam saber que Jesus Cristo está vivo. O mundo está com medo, as pessoas estão inseguras, porque os pilares onde elas depositavam a sua confiança estão desabando. A ciência não consegue responder todos os nossos dilemas. Os governos não conseguem resolver todos os nossos problemas, e a riqueza não pode evitar que o inimigo bata a nossa porta. Então, diante de um mundo em crise, a igreja não pode ficar perplexa, confusa, como quem serve um Deus morto, como aquelas mulheres que lamentavam, que choravam diante de um sepulcro vazio. O sepulcro vazio não é lugar de lamento. O sepulcro vazio é sinal de vitória. O sepulcro vazio é sinal de esperança. O sepulcro vazio é sinal de alegria. O mundo não acabou, meu irmão. Temos uma missão para cumprir. E a nossa missão é transformar o mundo com a alegria de Jesus Cristo. Então vamos continuar orando. Então vamos continuar contribuindo, vamos continuar servindo e vamos continuar compartilhando o Cristo que vive em nós. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa testemunhar sobre o sepulcro vazio. Hoje, nós devemos imitar aquelas Marias, buscar os nossos irmãos, buscar aqueles que estão afastados, buscar aqueles que estão perdidos e levá-los para enxergar o sepulcro vazio e ver que o Cristo não está morto, mas vivo está. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo está vivo e que aquele que está com Cristo vive e viverá abundantemente. Eu quero encerrar esta parte lembrando das palavras de Jesus aos discípulos. Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Nessa noite, o Espírito Santo te convida a abandonar a dúvida, a deixar de lado o coração perturbado e entregar a sua vida a Cristo Jesus que vivo está. Nesta noite, o Espírito Santo te convida a deixar de lado, a colocar toda a perturbação, toda a ansiedade nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Porque quando nós cremos na ressurreição, nós abandonamos o medo e somos tomados de esperança. A ressurreição deve renovar a minha alegria. A ressurreição deve alimentar a minha certeza de vitória. Porque na ressurreição de Cristo eu tenho vida. Receba Jesus Cristo agora em seu coração e seja abençoado. Entregue a sua vida a Cristo. E se porventura você ainda duvida, não tem certeza a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, eu preciso que você entenda: Jesus Cristo está vivo.
Talvez você esteja hoje na situação daquelas mulheres quando chegaram ao sepulcro, chorando, tristes, abatidas, desanimadas. Mas elas ouviram, elas deram atenção à notícia que os anjos lhes apresentaram. Depois de crerem naquela notícia, elas foram tomadas de alegria e o ânimo retornou, e elas voltaram para casa para anunciar o Cristo vivo. Faça isso você também. Creia na ressurreição, creia no Cristo vivo, creia no Senhor Jesus Cristo e você viverá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer orar comigo? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Deus amado, porque a tua palavra é rica e poderosa. E acima de tudo, Deus, a tua palavra nos revela o Cristo vivo. O Cristo que morreu é verdade. O Cristo que foi sepultado é verdade. Mas o Cristo que ressuscitou e está vivo, agindo e operando nas nossas vidas e neste mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Salva os pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, leva o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
estamos encerrando o nosso culto dessa noite. Queremos agradecer a todos que permaneceram até o final conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E queremos lembrar os irmãos que nós não realizamos a nossa ceia virtual, porque nós entendemos que quando tudo isso passar, nós podemos nos reunir juntos, em família, como igreja, e fazermos uma grande celebração. Podemos comemorar então a vitória, comemorarmos aquilo que Deus fez por nós durante esses períodos que nós passamos em nossas casas. Então, por isso o motivo de não termos feito a nossa ceia. Mas quando tudo isso acabar, nós podemos nos juntar, fazer um grande momento, uma grande celebração e assim podermos louvar e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Amém? Nós, da nossa família, queremos desejar a todos os irmãos uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos, você, a sua família, a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando durante esses dias, que Deus abençoe ricamente a sua família, em nome de Jesus.